Então, vamos lá, meus alunos, dar continuidade nas nossas aulas remotas, né? E por meio desse vídeo agora, e conforme eu falei, né, vamos fazer um estudo, tá? De algo importante para a nossa disciplina. Também vamos falar, né, vamos estudar, tendo em vista a ideia de que nós estamos fazendo uma revisão, ok? De algo que você deveria ter visto e algo que você, de certa forma, já viu, mas que nesse momento é importante para a gente rever, para a gente ter uma visão geral do que a gente vai estudar. Entendido? Então, o nosso estudo ele vai ser dentro do que a gente chama hoje de análise linguística, né? De análise linguística e semiótica, e aí a gente vai trabalhar um assunto interessante, né? Que a gente sempre tem que estar dando uma olhada, que a gente tem que sempre estar vendo, ok? Eu sempre costumo dizer que as outras disciplinas têm os seus conceitos. Em língua portuguesa nós temos também nossos conceitos, tá? Nossas nomenclaturas, e aí aquela história, eu acredito e tenho certeza que o aluno precisa conhecer, ele precisa saber, tá? É aquela velha história. Assim como em geografia o aluno tem que saber que o Brasil fica na América do Sul, ele precisa também saber em língua portuguesa certos conceitos, tá? Ok? Então nós vamos trabalhar agora com o que a gramática tradicional chama de, olha aí, classe de palavras. Classe de palavras. Entendido? Tranquilo? Então eu fiz um slide no qual eu vou abordar, né, esse estudo e eu espero que você preste bem atenção para você, de fato, acompanhar, né, e entender a explicação que eu vou fazer, ok? Então, olha o que eu tenho aí, né? As palavras da nossa língua. Então, nós sempre vamos tentar abordar dentro desse aspecto, né, da linguagem, dentro do aspecto da questão da interação, de como a gente se comunica, ok? De como a gente faz uso dos termos, das palavras na nossa língua. Entendido? Então, embora eu vá falar de conceito, mas eu quero que você preste atenção como é que isso funciona de fato no uso da língua, ok? Então, olha aí. Primeira palavra, né? O substantivo. Então, de novo, né? É importante que o aluno ele conheça, ele tenha conhecimento disso aqui. Ele tem que saber, um aluno do 8º ano, por exemplo, do 7º ano e mesmo do 6º ano, ele tem que conhecer, ele tem que olhar, alguém perguntar e ele tem que saber dizer, olha, isso aqui é um substantivo dentro do texto. Entendido? Então lembra, o conceito geral do substantivo é o termo que serve para dar nome a tudo. A tudo. Então, qualquer coisa que você pensar, que você olhar, você, né, vai estar se referindo ao substantivo. Então, tudo tem um nome, tudo tem uma forma de ser chamado. Então, o que acontece? Tudo tem um nome, e esse nome vai ser substantivo. Entendido? Uma outra palavra que é super importante no momento, né, de comunicação, de interação, é, né, o verbo. Um conceito bem geral também que eu posso dar para vocês do verbo é que o verbo, a palavra que exprime ação, né, a ideia de estado, um fenômeno, muitas vezes da natureza também. Então, para eu construir um enunciado, uma frase, né, geralmente eu vou ter esses dois elementos, o substantivo e o verbo, como os mais importantes. Entendido? Tranquilo? Como núcleos, a gente pode dizer, do enunciado, tá? Tanto o substantivo é núcleo que ele sempre vai estar acompanhado, ele sempre vai estar relacionado com outras palavras. Quando você usa a língua no dia a dia, eu tenho sim o substantivo se relacionando com outras palavras, ok? Olha lá, por exemplo, uma outra palavra é o adjetivo. Então, o adjetivo está intrinsecamente relacionado com o substantivo. Até digo mais, eu sempre digo isso na sala de aula. O adjetivo ele só existe em função do substantivo. Se não tiver o substantivo, não existe adjetivo. Tá dando para entender aí? Se não tiver o substantivo, não existe o adjetivo. Então, o adjetivo, no geral, o pessoal vai entender ou vai vir com a ideia de que o adjetivo é a palavra que caracteriza, né, o substantivo, ou melhor, que qualifica o substantivo. E aí eu vou lembrar, né? É melhor você pensar que o adjetivo é o termo que determina, especifica o substantivo, tá?
E o que acontece? Nem sempre vai ser qualidade. Quando eu digo homem feio, a palavra feio vai ser um adjetivo, contudo, ela não exprime a ideia de qualidade. Homem feio, ser feio, que eu saiba, não é qualidade. Alguém aí gosta ou quer ser feio? Não, porque ser feio não é qualidade. Mas é o que? Uma característica, tá? Uma característica. Uma outra palavra que se relaciona ao substantivo dentro dos enunciados, né? Dentro dos nossos textos pelos quais nós nos comunicamos, eu sempre gosto de lembrar, em se tratando de interação de comunicação, é bom lembrar, nós só nos comunicamos por meio de textos. Então, outra palavra que acompanha o substantivo dentro do texto é o artigo, né? Então, está relacionado ao substantivo. Então, lembra lá? O, os, né? O, a, os, as. Então, os artigos que marcam a ideia de gênero, tá? A ideia de conhecimento de algo que eu já conheço, a ideia de não conhecimento ou a ideia de indeterminação. Daí o artigo ele é classificado, lembram? Em definidos e indefinidos, tá? A gente vai dar também uma olhada nisso mais adiante. Tranquilo? Outra palavra, olha aí, o numeral, né? Também se relaciona com o substantivo. Então, o numeral, o que é que eu vou lembrar? Muito fácil, né? Quando você perceber a ideia de quantidade, né, em relação ao substantivo, a ideia de ordenação, eu tenho o quê? O numeral. Então, dentro do texto, também o numeral ele exerce uma grande importância. Tranquilo? Olha outra palavrinha aí, o pronome. Aí o que é que eu vou lembrar do pronome, né? Olha, o nome já diz pronome. Não é fácil, né, de você marcar a ideia de que o pronome sempre vai estar relacionado com o nome, ou seja, um substantivo, ok? Ele vai estar se relacionando ou fazendo referência ou substituindo. Daqui a pouco a gente vai ver um exemplo. Ou substituindo o nome. Por isso que o nome dele é pronome. E aí as gramáticas vão dizer que, no geral, o pronome sempre vai estar fazendo referência a uma das três pessoas gramaticais, tá? E são pessoas gramaticais, amores. Quando eu tenho, né, essa ideia de pessoas gramaticais, eu vou lembrar logo do eu, tu, ele, né, nós, vós, eles. Então, eu tenho primeira, segunda e terceira pessoa, primeira, segunda e terceira pessoa do plural também. Então, sempre o pronome vai estar fazendo essa relação, tá? Sempre, sempre, sempre. Então, lembrem disso, o pronome sempre se refere sempre a um nome substantivo relacionando a uma das três pessoas gramaticais. Tranquilo aí? Olha aí o que eu tenho aí agora, né? Uma palavra que, no geral, a gente vai dizer agora, no geral, ela se relaciona com o verbo. É o que nós chamamos de advérbio. O que é que vai acontecer, né? O advérbio, no geral, se relaciona ao verbo. Nós vamos ver que ele pode se relacionar também ao próprio advérbio ou a uma frase inteira. Mas, no geral, a gente vai dizer o quê? Que ele indica a ideia de circunstância, tá? João chegou à noite. A noite é uma circunstância de tempo, ok? Então, a gente vai dar uma olhada também nisso aí direitinho, tá? Olha o que acontece. Eu tenho duas palavrinhas aí, né? Que nós vamos chamar de classes de ligação. Que vamos dizer assim, hoje, modernamente, se tratando da questão texto, nós vamos chamá-los de conectivos. É muito fácil, né? Por que conectivos, amor? Conectivo conecta aquilo que liga. Então, eu tenho primeiro a preposição, né? Preposição, o que é que vai acontecer? Preposição liga palavras. Então, a preposição é um elemento que liga palavras, marcando valores significativos muitas vezes. Entendido? Então, quando eu tenho, por exemplo, a expressão copo de leite, olha, copo de, esse dezinho é uma preposição que liga copo à palavra leite. Daí a expressão copo de leite, tá? Olha o que eu tenho mais adiante, a conjunção. Então, a conjunção também pode ligar palavras, né? É o caso do ezinho, quando eu tenho João e Maria, esse ezinho, tá? Ele é uma conjunção, mas no geral a gente vai perceber que no texto os conectivos fazem relação entre enunciados, entre frases.
marcando valores significativos, ok? Nós temos ainda o que nós vamos chamar aqui de classe especial, que é a interjeição, tá? E aí o titio vai ressaltar que alguns autores nem consideram a interjeição uma classe de palavra, porque em muitos casos não é uma palavra, né? Quando eu digo, por exemplo, olha, pra cima, vamos lá, que dia lindo, isso não é uma palavra propriamente. Então, muitas vezes, a interjeição, que é um enunciado exclamativo, que pode marcar emoção, ok? Se confunde com uma frase, né? Com uma frase. Então, não é uma palavra propriamente. Entendido? Muito bem. Então, dentro dessa visão geral, nós vamos agora dar uma olhada um pouco mais, como é que eu diria? Também de forma geral, mas em cada uma delas, tá bom? Vamos lá. Então, conforme eu falei, né? As duas mais importantes são o quê? O substantivo e o verbo. Então, para eu construir um enunciado, né? Que esse enunciado seja dotado de fato de sentido e de comunicação, eu tenho que ter substantivo e verbo. No geral é assim, tá? Eu estou falando no geral. Todos os exemplos que eu tenho aí. João trabalha, o celular caiu, a carne está pronta. Então, quando eu tenho João, no primeiro momento, na primeira frase, eu tenho o quê? Um substantivo, né? Um substantivo, que no caso é um substantivo próprio. Então, lembra? Tem até uma classificação, né? O substantivo vai ser comum ou próprio, concreto ou abstrato, primitivo ou derivado, lembram lá? Primitivo ou derivado, e ele também pode ser simples ou composto. Então, olha o que eu tenho aí, João, um substantivo próprio, que eu de novo vou lembrar, né? Sempre que eu escrevo o nome de uma pessoa, olha aí, aluno, eu tenho que começar com inicial maiúscula, porque eu tenho que um nome próprio. Aí os seus nomes, primeiros nomes e os nomes, segundo nome que nós chamamos, né, de sobrenomes, eles têm que ser escritos com letra maiúscula, porque são nomes próprios. Entendido? Olha o que eu tenho mais embaixo. Celular já é um nome comum, daí não há necessidade de letra maiúscula no caso do nome celular. A palavra carne também é um nome comum, né? Ambos aí, todos aí são concretos, ok? Olha lá o verbo trabalha, indica o quê? Uma ação. Caiu, olha lá. Não é propriamente, o celular não fez ação, né? Olha aí, né? Então eu tenho um fenômeno. Olha só, a carne está pronta. Está, não é uma ação propriamente. É o que? Um estado. Ok? Então o verbo ele vai marcar essas ideias aí, tranquilo? Então lembrem, é importante você identificar isso. Eu já falei para vocês, uma vez, no nono ano, eu botei lá uma frase, você saiu cedo, e eu perguntei qual era o verbo, e uma aluna me respondeu que você era verbo. Então, é um absurdo, tá? Você não pode dar essa mancada, você tem que ter consciência do que é. Então, você que já estudou, você que já viu, né? Tá revendo agora. Então, quem está vendo pela primeira vez, então, marque aí. Verbo, indicação, estado, fenômeno, né? Então, é geralmente a segunda parte de uma oração, tá? Tranquilo? Claro que pode vir antes do substantivo, mas no geral é assim que aparece. Beleza? Olha o que eu botei aí agora, né? Novamente, uma frase é composta por substantivo, né? Por verbo. Olha lá, o adjetivo. Bora lembrar um pouquinho? Então, o adjetivo, conforme eu falei ainda agora, é a palavra que especifica, né? Determina o substantivo. Olha o que vai acontecer aí, né? Nos nossos exemplos agora. Olha só. O inteligente João trabalha. Então, o inteligente João. Uma palavra inteligente, repara aí como caracteriza João. Claro que nesse momento expressa, né, algo que é interessante, algo que é de fato visto como uma qualidade, ser inteligente, né? Nesse momento, sim. Olha o outro exemplo, o celular novo caiu. Então, olha como ele especifica. Não é um celular velho, não é um usado, é um novo.
caiu. Olha aí. A carne vermelha queimou. Vermelha. Então não é uma carne, né, que a gente chama de carne branca, uma carne suína, não. É carne vermelha. Olha lá. Então também está especificando. Então esse é o papel do adjetivo, que geralmente a gente costuma dizer que funciona como determinante, tá? Como determinante. Entendido? Muito bem. Continuando nosso estudo, olha o que eu vou ter nesse outro slide aí agora. Olha lá, substantivo, né? Que tem a palavra principal, o verbo também. E agora nós vamos falar do pronome. Então, conforme eu falei, pronome. Então, ele sempre vai estar o quê? Relacionado ao substantivo. Olha o que vai acontecer com o pronome. Olha aí, nossos exemplos, né? João trabalha. Olha lá, João trabalha. Olha o segundo exemplo. Ele trabalha. Ele trabalha, né? Então, repare que nesse caso aí, a palavra ele na frase substitui o nome João. Então, olha aí, o pronome, ele está pronome realmente, né? Então, ele substitui a palavra João. Daí que a gente vai até dizer, né? Olha, como o João é substantivo, a gente pode dizer que esse pronome aí, ele é também, ele tem a função de um substantivo, ok? A função de um substantivo, beleza? Olha o que eu tenho lá agora. Este celular caiu. Este celular caiu. É interessante você lembrar de novo, hein? O pronome ele também situa o substantivo, sempre em relação às três pessoas do discurso. Então, um estudo mais gramatical que um dia você possa fazer, você vai ver lá. Este, nesse caso aí, ele indica que esse celular estava próximo da pessoa que fala. Este. Entendido? Olha lá. Se fosse esse, significaria que ele estava um pouco mais distante. Estaria próximo do ouvinte, tá? Olha lá, minha carne queimou. Repara como também o minha, nesse caso, como está do lado do substantivo, a gente vai dizer também que existe o pronome adjetivo, ele funciona como adjetivo, porque ele especifica o nome carne. Não é a carne da vizinha, do meu pai, da minha mãe, não. É a minha carne queimou, tá? Então, também uma visão geral do que é pronome, beleza? Continuando, olha só o que eu tenho aí agora. João trabalha. Ele sai cedo de casa. Então, repare, essa frase alguns já viram eu colocar, né? Para você lembrar que o pronome, quando ele não substitui o nome, ele está fazendo referência. E num contexto de um texto maior, ele de fato substitui fazendo referência. Tá aí, olha. Pode perceber aí. O pronome ele substitui João. João trabalha. Ele sai cedo de casa. Quem é que sai cedo de casa? Você facilmente vai responder que é quem? O João. E aí o titio vai lembrar, né? Por isso que eu digo que quando eu estou escrevendo, eu não posso usar pronome sem referência. Eu não posso começar uma resposta de prova, ele, né, ela, sem deixar claro de quem eu estou falando. Então, veja como a frase aí, o ele, está muito claro aí de quem eu estou falando. Então, nesse contexto maior aí, a gente acaba percebendo, né, que o pronome, de fato, é uma palavra de referência. Entendido, galera? Então, a gente vai parar esse vídeo agora, né, porque está ficando muito longo, e aí na próxima aula a gente vai organizar para a gente terminar esse momento, essa discussão sobre classe de palavras. Entendido? Então, muito bom dia para todo mundo, ok? E até o próximo vídeo. Um abraço a todos.